Está chovendo mísseis ucranianos na Rússia. A Ucrânia lançou tantos mísseis que chegaram a encobrir o sol na Rússia. Bases estão em chamas. Um cenário infernal se formou por toda a Rússia, já que tudo que restou de alguns dos seus ativos militares mais valiosos é terra queimada e a memória aterrorizante do que a Ucrânia acabou de desencadear. A máquina de guerra de Putin foi destruída enquanto a Ucrânia atacou fábricas de mísseis e drones. Esses ataques foram massivos. Eles aconteceram ao longo de fevereiro e começam nas regiões ocupadas de Donetsk, onde a Ucrânia lançou mísseis ATACMS de fabricação americana para destruir completamente os planos da Rússia de avançar, tanto em Donetsk quanto na vizinha Oblast de Zaporizhia. A RFU News relata que a Ucrânia usou poderosos mísseis americanos para atacar o centro do 5º Exército de Armas Combinadas russo, próximo ao assentamento de Novopotrivka, na região ocupada de Donetsk. Esse exército supervisiona as forças russas no sul da Ucrânia, com foco especial em Ruliaipol e Zaporizhia. A Ucrânia reagiu à presença do 5º Exército de Armas Combinadas com um míssil potente e ogiva de 230 quilos, capaz de destruir centros de comando, controle e alvos fortificados. A Ucrânia atingiu um centro de comando em Donetsk, segundo a revista Military Watch, em 25 de fevereiro. Em ataque simultâneo, também houve investidas contra depósitos de munição, pontos de controle de drones e um posto de comando e observação. A Ucrânia lançou mísseis ATACMS após meses, período em que se acreditava que o país havia esgotado os mísseis dos Estados Unidos. A última vez que a Ucrânia usou essa arma foi em 18 de novembro, em um ataque na região de Voronezh, Rússia. A Rússia achava que seria a última vez. Não foi. Um centro de comando foi destruído em Donetsk, e isso é só o começo dos problemas da Rússia. Fique com a gente, pois vamos cobrir ataques ucranianos, ainda mais profundos e intensos que o do ATACMS. Mas permanecendo em Donetsk por um momento, o que a Ucrânia fez com seu ataque ATACMS foi retardar as forças russas enquanto elas concentram cada vez mais seus esforços em Zaporizhia e no setor sul. Ambos devem ser alvos de uma ofensiva de primavera, além de outra ofensiva em que a Rússia planeja dedicar 100 mil soldados para avançar ainda mais no leste da Ucrânia. Um oficial ucraniano disse em 1º de março que o Kremlin planeja capturar 4 capitais regionais da Ucrânia. Na lista de alvos russos estão a própria cidade de Zaporizhia, além de Kherson, Mykolaiv e Odessa. A Rússia ainda planeja criar uma zona de amortecimento em Kharkiv e Sumy, na Ucrânia, mas fracassou nisso durante a ofensiva de verão de 2025. Os mísseis ATACMS da Ucrânia foram lançados para destruir um posto de comando, que teria desempenhado um grande papel em ajudar a Rússia a realizar seus avanços pretendidos. Contra-ataques em toda a região de Zaporizhia também forçaram as forças russas a se retirarem de pontos que seriam fundamentais para o lançamento dessa ofensiva no sul. De acordo com Emassias Ucrânia, o controle foi restaurado sobre 300 km², ou aproximadamente 115 milhas quadradas de território, nas direções de Ruliaipol e Zaporizhia, na Ucrânia, em fevereiro. O ataque do ATACMS no fim do mês dificulta ainda mais a Rússia reunir tropas e recuperar o território. E isso é só o começo. Mísseis ucranianos têm voado por toda parte. Agora vamos abordar ataques ucranianos planejados para destruir o ecossistema de drones da Rússia em fevereiro. Esses não foram os únicos pontos do poder aéreo russo destruídos pelos mísseis ucranianos neste mês, mas falarei desse outro aspecto mais adiante no vídeo. Primeiro, os drones da Rússia. Eles passaram por maus bocados durante fevereiro. Por volta do mesmo período em que o centro de comando em Donetsk foi destruído, a Ucrânia também atacava o aeródromo de Kasha, na Crimeia ocupada. No quesito drones, esse aeródromo foi um alvo porque se sabe que a Rússia lança seus drones Shahed de longo alcance para o território ucraniano justamente desse aeródromo. Segundo o Kiev Post, esse ponto de lançamento de drones foi criado no fim de setembro de 2025, ameaçando várias grandes cidades ucranianas. O veículo menciona Mykolaiv, Kherson e Odessa, todas cidades que você pode reconhecer das declarações de autoridades ucranianas de que a Rússia vai focar nessas cidades regionais importantes durante 2026. O problema da Ucrânia não era o lançamento de Shaheds pela Rússia, pois isso ocorre durante a maior parte da guerra. O problema da Ucrânia era que o aeródromo de Kasha fica bem mais próximo do território ucraniano do que a maioria dos locais que a Rússia tem usado para lançar drones. Locais próximos reduzem o tempo de voo dos Shaheds. Com voos mais curtos, as defesas aéreas da Ucrânia têm menos tempo para reagir e os Shaheds correm menos risco de sair da rota.
Quando os mísseis da Ucrânia atingiram o aeródromo de Kasha, isso aconteceu especificamente porque a Ucrânia está tentando eliminar essa ameaça de drones recém-desenvolvida. Um local de lançamento de drones em chamas não serve às forças russas, e como bônus, esse ataque em Kasha veio após outro em meados de dezembro, quando a Ucrânia destruiu um AN-26. A Ucrânia envia um recado claro a Putin com esses tipos de ataques. A Crimeia é vulnerável e a Ucrânia fará de tudo para destruir ofensivas de drones russos. Para reforçar, Katia não foi o único alvo ligado a drones eliminado pela Ucrânia, com mísseis e drones em fevereiro. A RFU News informa que a Ucrânia também lançou projéteis contra uma fábrica na República do Tartaristão, na Federação Russa. Houve um toque irônico muito interessante nesse ataque. A Ucrânia usou drones para atacar a instalação em Tartaristão, que, por acaso, se pareciam exatamente com os drones do tipo Shahed que essa instalação é responsável por construir. A Rússia teria visto uma imagem espelhada voando em sua direção. Mas essa imagem explodiu, destruindo a ideia de que a Rússia está à frente da Ucrânia em drones de longo alcance. E enquanto tudo isso acontecia, podemos voltar para a região de Zaporizhia. Lá, a Ucrânia também atingiu um depósito de armazenamento e equipamentos, localizado perto do povoado de Vasilevka. O depósito era ligado à unidade Rubicon da Rússia, possivelmente a única força não tripulada russa capaz de competir com os operadores de elite da Ucrânia. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade investigou a unidade Rubicon em setembro de 2025, mostrando como ela causando estragos nas tropas ucranianas. O que torna a Rubicon única para a Rússia é sua divisão em várias unidades. A Rubicon virou a unidade tecnológica de elite da Rússia, atuando na Ucrânia e fronteiras russas, garantindo que cada operador use o melhor drone conforme suas habilidades. Aqueles que trabalham melhor com drones FPV, que são os drones de curto alcance usados na linha de frente, focam nesse departamento. Operadores da Rubicon controlam drones Shahed lançados de áreas ocupadas contra cidades e infraestrutura energética da Ucrânia. A Rubicon coprojeta e testa vários drones usados por ela e outras unidades russas de sistemas não tripulados, sendo um grande destaque para a Rússia. Os ataques da Ucrânia em Vasilevka retiram da Rússia os drones usados por essa unidade. Afinal, mesmo o melhor operador de drones do mundo não serve de muita coisa para ninguém quando não tem uma máquina de morte voadora do outro lado do seu controle remoto. Os 3 ataques ucranianos focados em drones mostram um foco claro nos pontos de lançamento e nas linhas de montagem da operação de drones russa. O objetivo da Ucrânia aqui é suprimir as taxas de disparo de drones da Rússia em toda a linha de frente, além de proteger seus centros urbanos e infraestrutura contra os drones do tipo Shahed de longo alcance que a Rússia tem lançado em grande número contra a Ucrânia. E quando falamos em grande número, é isso mesmo. Em 1º de março, o Pravda divulgou comentários do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ucranianos enfrentam milhares de ataques russos com diferentes armas. Só na última semana do inverno, a Rússia usou mais de 1.720 drones de ataque, quase 1.300 bombas aéreas guiadas e mais de 100 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia, revelou Zelensky ao comentar sobre a última semana de fevereiro. O presidente da Ucrânia também disse que a Rússia lançou quase 19 mil drones de ataque contra a Ucrânia durante os 3 meses de inverno, de dezembro a fevereiro, o que equivale a cerca de 6.333 por mês. Esse grande número de drones sobrecarrega as defesas aéreas da Ucrânia e destrói sua infraestrutura energética. Quando a Ucrânia lançou sua ofensiva de mísseis em fevereiro, uma prioridade era eliminar a capacidade russa de lançar grandes volumes de drones. Assim como os próprios mísseis da Rússia, que mencionamos anteriormente no vídeo. Vamos revelar como a Ucrânia prejudicou a estratégia de mísseis da Rússia. Mas antes disso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão e ficar por dentro de tudo. Em seguida, vamos para a fábrica de Votkinsk, que fica localizada na República da Udmurtia, a cerca de 1.400 quilômetros, ou 870 milhas da Ucrânia. Putin achava que a fábrica estaria segura. Não importava o quão bem a Ucrânia se defendesse em seu próprio território, ela nunca teria esse tipo de armamento, que não só poderia viajar cerca de 1.500 quilômetros até Votkinsk, mas também atingir diretamente uma instalação responsável pela construção. Mísseis balísticos Iskander-M, hipersônicos Oreshnik e outros projéteis devastadores que a Rússia lança contra a Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Putin estava errado. A Ucrânia tem o Flamingo. No fim de fevereiro, esse híbrido extremamente potente de drone e míssil decolou.
1.400 quilômetros não era nada para uma arma que tem um alcance de 3.000 quilômetros, ou 1.864 milhas. E quando os mísseis Flamingo da Ucrânia chegaram à fábrica de Votkinsk, eles atingiram com uma fúria imensa, que só pode ser proporcionada por uma arma carregando uma ogiva de 1.150 quilos, ou mais de 2.530 libras. Votkinsk nunca teve chance. Relatórios indicam que a chuva de mísseis da Ucrânia destruiu uma oficina que processava peças de metal usadas em mísseis balísticos e hipersônicos da Rússia. Em sua cobertura ao vivo do ataque da Ucrânia a Votkinsk, em 21 de fevereiro, a BBC divulgou imagens de satélite mostrando graves danos à instalação. Um grande buraco no telhado da oficina atacada pela Ucrânia sugere que o Flamingo penetrou e detonou sua enorme ogiva explosiva dentro de uma instalação dedicada a garantir o fornecimento constante de mísseis à Rússia. Também houve outros ataques da Ucrânia em fevereiro, que comentaremos em breve. Esse ataque a Votkinsk pode ser o mais importante. Apesar dos danos causados pelos drones russos, os mísseis são responsáveis pela maior parte da destruição aérea na Ucrânia. Isso ocorreu em janeiro, quando a Rússia fez um ataque noturno de mísseis à Ucrânia, incluindo o hipersônico Orezhnik. Isso marcou apenas a segunda vez que a Rússia usou seu míssil aterrorizante, que é capaz de viajar a velocidades superiores a 13.000 km por hora, ou 8.000 milhas por hora. Foi um lembrete devastador de que, apesar de várias falhas na Ucrânia, a Rússia ainda tem mísseis muito poderosos e destrutivos. A Rússia intensificou os ataques com mísseis contra a Ucrânia. Na mesma declaração sobre o número de drones russos lançados contra a Ucrânia no inverno, Zelensky disse que a Rússia também enviou 738 mísseis ao país. Isso representa cerca de 246 mísseis por mês, ou aproximadamente 8 por dia. As coisas pioraram em fevereiro também. Em 1º de março, o Moscow Times noticiou que a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em fevereiro do que em qualquer outro período dos últimos 3 anos de invasão. A Ucrânia enfrentou um aumento de 113% nos ataques com mísseis em relação aos 135 lançados pela Rússia em janeiro, indicando que a Rússia consome seus estoques em uma campanha aérea chocuna para incapacitar a Ucrânia. Nesse cenário, o ataque da Ucrânia a Votkinsk ganha ainda mais relevância. Sem fabricar mais mísseis como os usados em fevereiro, a Rússia precisará reduzir sua estratégia de mísseis. A alternativa para Putin é esgotar os estoques de mísseis do país, não restando nada até Votkinsk voltar a operar. A Ucrânia também ficará atenta aos reparos em Votkinsk. Não seria surpresa ver o Flamingo voar novamente quando a Rússia estiver perto de consertar os danos causados pela Ucrânia na instalação. A Ucrânia lançou mísseis contra as capacidades de drones, mísseis e comando russos. Para a maioria dos países, isso bastaria. A máquina de guerra da Rússia já foi abalada pelos ataques citados, mas para a Ucrânia, como dissemos, não existem ataques demais contra quem ameaça sua soberania. Mais mísseis e drones lançados da Ucrânia em fevereiro atingiram alvos estratégicos na Rússia e territórios ocupados. Vamos encerrar com um resumo das conquistas da Ucrânia no fim do mês. Primeiro, a região russa de Saransk foi alvo das armas de longo alcance da Ucrânia. Lá, uma fábrica que fornece eletrônicos para sistemas militares russos foi atingida. A fábrica Progress de Cheboksary pegou fogo novamente após ataques ucranianos anteriores, que já haviam parado sua operação. Moradores divulgaram nas redes sociais imagens de grandes nuvens de fumaça preta saindo da fábrica após o ataque da Ucrânia que causou danos. Em Perm, a Ucrânia atacou novamente, agora mirando a fábrica química Metafrax, onde explosões podem ter destruído produtos químicos usados pela Rússia em mísseis. Entre eles estavam metanol, hexamina, formalina, resinas sintéticas e outros produtos químicos usados pela Rússia para fabricar equipamentos essenciais para seus soldados na Ucrânia. Mais ataques ocorreram. A Ucrânia também lançou projéteis em Micherinsk, na Rússia, atingindo outra fábrica Progress. A instalação produzia sistemas de navegação e giroscópios, entre outros, e é fácil perceber para que armas a Rússia necessita desses itens. Mais mísseis russos foram abatidos por esse ataque, e o mesmo resultado veio de um ataque que a Ucrânia realizou na região de Ryodkino, na Rússia. Desta vez, a Ucrânia destruiu uma instalação que fabrica componentes de combustível para os mísseis de cruzeiro KH-55 e KH-101 da Rússia, ambos frequentemente usados nos bombardeios massivos de mísseis que a Rússia lança contra a Ucrânia. Estamos ficando sem fôlego, mas a Ucrânia ainda não ficou sem ataques. Em Nevinomysk e Voskrossiensk, a Ucrânia atacou fábricas químicas que produzem precursores explosivos.
E em Rostov-do-Don, a Ucrânia ataca o complexo industrial em Pils, provocando uma série de incêndios que se espalharam tanto que também afetaram a infraestrutura ferroviária e os tanques de armazenamento de óleo da instalação. Ainda não acabou. A fábrica Atlantia Aero em Taganrog, que fabrica drones Orion e sistemas de guerra eletrônica russos, também foi atingida. Fábricas de eletrônicos e materiais em Penza, Kazan e Yelets também foram alvos de drones e mísseis da Ucrânia. A Ucrânia também causou incêndios em uma instalação de reparo naval em Nizhny Novgorod e na fábrica de borracha sintética Efremov, produtora de polímeros usados pela Rússia em explosivos e combustível de foguetes. Preciso de 1 minuto para me recuperar depois de relembrar tudo. Vemos aqui uma estratégia de atrito em camadas, potencializada pelo surgimento de mísseis como o Flamingo e pela possível chegada de mais mísseis ATACMS americanos à Ucrânia. Cada ataque que cobrimos foi feito para destruir a capacidade da Rússia de lutar. Em vez de eliminar tropas e equipamentos, o que a Ucrânia também faz muito bem, a Ucrânia está destruindo a máquina de guerra russa por dentro. Mísseis destruídos, drones abatidos e instalações essenciais para a fabricação de armas russas em chamas podem nunca mais operar devido à forte estratégia aérea da Ucrânia. Um país que já dominou a guerra de atrito defensiva, evidenciado pela perda de mais de 1.260.000 soldados russos para a defesa da Ucrânia, agora adota uma estratégia de atrito ofensivo. A Ucrânia começou tudo isso em 2025. Sieski disse exatamente isso ao fazer um balanço do ano, afirmando: "Este ano provou que somos capazes de esgotar sistematicamente o inimigo e reduzir significativamente seu potencial. As forças de defesa impediram o agressor de executar seus planos, mantiveram posições estratégicas e prepararam o terreno para novas operações das Forças Armadas da Ucrânia." Em 2026, a Ucrânia acelerou ao máximo sua estratégia de desgaste. Só em fevereiro, instalações e pontos militares estratégicos na Rússia e territórios ocupados foram incendiados. Agora, Putin deve se perguntar o que o resto de 2026 reserva para ele e sua invasão fracassada. A estratégia de desgaste da Ucrânia já aproximou a Rússia da derrota total. Isso ocorre em Voltyansk, onde drones ucranianos destruíram a maioria dos tanques russos, deixando as forças de Putin com a terrível tarefa de tentar atacar a Ucrânia sem blindados. É isso que é a derrota total, enquanto a Rússia sucumbe à pressão. Saiba mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever no The Military Show para nunca perder nossos últimos envios. E como sempre, obrigado por assistir.